A C Camargo apresenta Cuidados Paliativos para Todos, a nova temporada do podcast Conversas Sinceras, agora também em vídeo. No momento do diagnóstico, pode ser que a dor física nem exista, mas muitas interrogações são perfurantes. Meu plano de saúde vai cobrir o meu tratamento? Mas por que comigo? Cadê Deus? O profissional paliativista, independentemente da especialidade, precisa conseguir olhar para esse paciente como um ser humano completo. Muitas vezes a gente não dá conta de colocar tudo na consulta. Para a gente olhar para tanta complexidade, a gente precisa de muitos braços, trabalhar em equipe. Então a beleza de uma equipe multidisciplinar é que todos os profissionais têm papéis muito importantes, cada um com a sua especialidade. Eu acho bem bonito assim como a equipe se horizontaliza entre si para conseguir olhar para o protagonista daquela condição que é o paciente, né? E o olhar treinado desse profissional é fundamental e pode mudar a vida de todos os pacientes aos quais se dedica. Então, quanto mais suporte, melhor. Melhor. Então a gente não estava lutando contra o fim, a gente queria conforto no processo. Morrer bem faz diferença para quem vai e para quem fica. Cada um tem um papel, mas com um projeto e com um propósito em comum: proporcionar a viagem o mais confortável possível. Chegamos ao terceiro episódio dessa temporada do podcast Conversas Sinceras, o podcast do Movimento Infinito, agora também em vídeo. Nessa temporada, te apresentamos a série Cuidados Paliativos para Todos, uma iniciativa do Movimento Infinito, com coprodução do Instituto Ana Michele Soares, com o apoio do Quebrando o Tabu e Frente Paliativistas. E um agradecimento especial ao Instituto Olga Rabinovich, que está com a gente desde o início da nossa jornada. Se você ainda não viu ou ouviu os nossos episódios anteriores, a gente recomenda voltar lá. A gente já fez um geralzão sobre o que são cuidados paliativos e a gente também falou sobre como olhar para uma pessoa por inteiro impacta positivamente no paciente, tem um impacto profundo em todo o tratamento. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Tom Almeida. E eu, Juliana Dantas. A partir de experiências pessoais, a gente chegou até aqui, a gente se dedica aos cuidados paliativos há muitos anos. Nós dois somos comunicadores, a gente tem uma trajetória um pouco parecida e a gente virou a nossa carreira para se dedicar ao tema dos cuidados paliativos, porque a gente acredita na informação e no acolhimento como instrumentos de mudanças social e política. E nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre por que faz sentido ser cuidado por uma equipe multidisciplinar. Aqui a gente está falando de um trabalho em equipe. É impossível que uma pessoa só consiga dar conta de todos os desafios de quem tem um diagnóstico de uma doença grave. As dores são inúmeras para além daquela dor física. Uma doença grave tem impactos em diversas camadas de quem nós somos. Isso faz com que seja necessário um grupo de especialistas, cada um com uma área de atuação, para dar o máximo de conforto possível para quem está atravessando uma jornada difícil. Então, quanto mais suporte, melhor. Melhor. E mesmo que não exista uma equipe completa à sua disposição, um paliativista, ele tem esse conceito de todas as dimensões de sofrimento e procura agir nesse sentido, investigando diferentes demandas e buscando resolvê-las. Muitas vezes, ter um profissional que te ajude a nomear e a validar suas dores já traz um grande conforto. E lembra que no episódio anterior a gente falou sobre ser biográfico, que nós somos indivíduos cheios de doenças e necessidades além da doença e do diagnóstico? Nós perdemos a nossa identidade para o diagnóstico ou o tratamento. E isso impacta em todas as nossas áreas de nossas vidas. E aí vem Cicely Saunders, novamente, britânica, precursora dos cuidados paliativos, e ela diz que quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença grave, muitas dessas camadas podem doer e todas precisam ser vistas. Cada uma dessas camadas podem ter um gatilho diferente de dor, não é só uma dor física. E aí ela deu o nome de dor total a esse agrupamento de dores. E o que acontece assim, no momento do diagnóstico, pode ser que a dor física nem exista, mas muitas interrogações são perfurantes. Muitos pensamentos vão nos invadir. Será que eu vou morrer? Quanto tempo eu tenho de vida? Como é que eu vou conseguir seguir trabalhando? E se eu parar, como é que vai ficar a grana e o meu salário? Será que eu vou perder uma parte do meu corpo, do meu intestino? Quem que vai levar o meu filho na escola? Como é que eu vou contar isso para as pessoas, para o meu marido, no meu trabalho? O meu plano de saúde vai cobrir o meu tratamento? Mas por que comigo? Cadê Deus? Eu acho que são
inúmeras perguntas que vão além desse físico, do corpo físico. E aí, Tom, tudo fica bem mais à flor da pele, né? O profissional paliativista, aí, independentemente da especialidade, precisa conseguir olhar para esse paciente como um ser humano completo, cheio de nuances, e olhar o máximo possível para essas dimensões, né? Para essas camadas que compõem cada um de nós, e entender cada dor como uma dor diferente. E para a gente olhar para tanta complexidade, a gente precisa de muitos braços, né? Trabalhar em equipe. Aquela metáfora que a gente estava falando do voo turbulento, que a gente tem falado desde o comecinho aqui na nossa série, a equipe de comissários de bordo daquele voo precisa de informações sobre quem é você, o que é mais desafiador para você durante esse voo, para conseguir, então, te oferecer o melhor cuidado possível, especialmente em momentos turbulentos, que não são poucos. Exatamente. Então, nesse voo turbulento, os comissários serão os especialistas. Tá? O cara especialista na poltrona, o outro em servir os alimentos e as bebidas, o piloto que vai ter a visão geral de tudo que está acontecendo. Cada um tem um papel, mas com um projeto e com um propósito em comum. Proporcionar a viagem o mais confortável possível, antecipando ações e compartilhando decisões, mesmo antes das turbulências. Ou seja, o voo vai ser turbulento, mas eles estão antevendo, eles estão preparados e estão ali como eles oferecem. E trazendo para a vida real do paciente, talvez ele se conecte melhor ou se sinta mais seguro para falar com a equipe de enfermagem, por exemplo. E o familiar vai se sentir mais à vontade com a fisioterapia. Alguns medos, eles são revelados, às vezes, assim, na hora do banho. Sonhos são compartilhados na fisioterapia. Os limites na visita com o capelão. E os temores financeiros no café com o assistente social. E muitas vezes não é na consulta médica. Muitas vezes a gente não dá conta de colocar tudo na consulta. Uma boa equipe de cuidados paliativos é treinada para fazer perguntas mobilizadoras e perceber as nuances que só surgem na convivência, tanto com o paciente quanto com seus familiares. E isso impacta diretamente o cuidado. Olhos e ouvidos aguçados, fazendo toda a diferença, né? Deixa eu pegar minha canetinha amarela para essa, então, vai. Olhos e ouvidos aguçados fazem toda a diferença. Nem sempre é na formalidade em que de uma consulta, de uma nessa consulta, conversa, de uma roda, é nessa intimidade, nisso tudo que vai estar acontecendo. E eu acho que tem essa visão da equipe multiprofissional, que aquele fisioterapeuta, quando está ali para cuidar da respiração, mas ele também está ouvindo o que está por trás disso, além daquele exercício específico. E ele entende que aquela informação ela tem que ser trazida para a equipe, para que ele compartilhe com as outras pessoas esse medo, aquela descoberta, que seja compartilhado com toda a equipe, que daí depois um medo que surja, ou um limite, possa ser trazido para uma conversa através de um outro contato com a enfermagem, ou com o médico, ou com o capelão. Então, ou seja, a equipe começa a ampliar a visão desse paciente através dessa soma de olhares. Então, eu acho bem bonito assim como a equipe se horizontaliza entre si para conseguir olhar para o protagonista daquela condição, que é o paciente, né? Eu vou trazer aqui o mundo ideal, que ele é muito distante do que a gente tem aqui no Brasil, mas só para a gente ver como é importante a diversidade de expertises numa equipe multidisciplinar. Vou citar aqui uma completíssima que conseguiria ou trabalharia para olhar para todas as nossas camadas de dor e, portanto, proporcionar conforto para elas. Então, quem tem lá numa equipe multidisciplinar de cuidados paliativos? Tem médico, tem enfermeiro, tem o psicólogo ou psiquiatra, que também é médico, mas está cuidando da questão de saúde mental. Tem o terapeuta ocupacional, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, dentista, capelão, farmacêuticos. Se a gente esqueceu de citar algum, comenta nas nossas redes sociais, @infinito.etc, porque tem sempre especialidades novas chegando e sempre muito bem-vindas para somar nas equipes multidisciplinares. E serviços que também são demandados por esses próprios profissionais, né? Então, ou seja, entendo que demanda uma dor, tem alguma coisa que eu preciso acionar algum outro profissional, até que amplie até da área da saúde. Por exemplo, eu preciso acionar um advogado. Então, tem outras questões aí que são importantes. Então, a beleza de uma equipe multidisciplinar é que todos os profissionais têm papéis muito importantes, cada um com a sua especialidade. Cada um vai ter mais ou menos peso a depender do quadro do paciente ou mesmo do momento do tratamento. Então, assim, tem um mundo ideal,
E tem uma ideia mais pé no chão, né? Então, quando os serviços de cuidados paliativos se estruturam, eles também podem se estruturar numa equipe mínima, mas que seja suficiente para dar conta das demandas. Então, a gente aí está falando pelo menos de médico, enfermeiro e assistente social. E né? psicólogo. Psicólogo é importantíssimo. Médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo. Exatamente. Mas existem também, vamos jogar real, que é o que a gente está fazendo aqui, muitos profissionais paliativistas que são como lobos solitários. São sozinhos nos hospitais ou clínicas onde trabalham, ou mesmo em uma cidade inteira. Então, um abraço, uma salva de palmas para esses desbravadores. Eu sei que não é fácil abrir esses espaços, mas é muito nobre e muito importante. E o olhar treinado desse profissional, mesmo solitário, é fundamental e pode mudar a vida de todos os pacientes aos quais se dedica. E mais, muito provável que ele consiga ir, aos poucos, implementando a filosofia paliativista, mesmo para quem não tem essa informação, essa formação. Agora, falando longe, longe do mundo ideal, do mundo possível, e mesmo longe dos lobos solitários, está a maior parte do Brasil, sem acesso aos cuidados paliativos. Quando a gente fala em morfina, tem muito preconceito, né? E já está na morfina, né? Como se já está em cuidados paliativos, como se fosse algo ruim. Quando a gente sabe, dentro dos cuidados paliativos, que morfina, além de dar conta de aliviar a dor, também supre sensações de falta de ar. Isso eu só aprendi como neta da minha avó materna, quando ela precisou de apoio da morfina para não ficar com sensação de falta de ar. Então, pouca gente sabe disso. Né? Então, o preconceito, às vezes, impede que a gente acesse o que é melhor. Né? Então, é fazer o máximo para que o paciente não tenha dor, para garantir conforto. Recentemente, eu acompanhei a morte de uma super amiga minha, a Gelka, com 43 anos. Eu era guardiã do testamento vital dela, eu e a cunhada dela, outra Juliana. E o que eu fiz mais pertinho da morte dela era olhar o tempo todo se estava garantida ali a morfina, porque ela tinha pavor de ficar sem ar e com dor. Então, antes que qualquer um desses sintomas chegasse, a médica paliativista fez esse manejo e a gente ficou de olho o tempo todo, eu, a mãe, o marido, para que em nenhum momento ela sofresse os piores pavores que ela tinha. Né? Você trouxe um conceito novo aqui. Testamento vital. A gente não vai abrir porque esse seria um Não, episódio é verdade. inteiro, mas assim, resumidamente, o que é testamento vital? É um documento que a gente declara o que faz sentido para a gente ao ser cuidado quando a gente não pode responder por nós mesmos. Então, é importante que a gente tenha um guardião para estar de olho e ouvido, atentos a tudo que está acontecendo em volta para garantir o que a gente, de fato, quer. E também me fez lembrar, Ju, te ouvindo, que essa questão da morfina, né? Então, hoje, eu acredito que isso também aconteça com você, muitos amigos e pessoas, quando estão nesse estágio, então, daí a pessoa está em morfina, elas entram em contato comigo. E entram sempre assim, com uma voz, com um desafio, vivendo um peso muito grande. Então, eles falam, mas até às vezes abaixa a voz, né? Dizendo assim, agora está na morfina, tipo, com grande sofrimento, eu consigo entender. E sempre eu volto para a pessoa e falo assim, nossa, eu fico feliz que eles estão cuidando da dor dela. Causa um estranhamento. Causa, mas até eu tiro essa pessoa desse lugar e falo assim, que bom que ela está tendo essa oportunidade, primeira classe, de que estão olhando para a dor dela, estão olhando para o conforto dela. E isso não quer dizer nada do estágio, quer dizer que ela está passando por um grande sofrimento e tem algum especialista que sabe, para este departamento é assim que a gente cuida. No Brasil, por causa desse preconceito, a gente tem um uso muito aquém, muito baixo de morfina. Esse, inclusive, é um dos índices que são levados em conta para analisar como é que a gente está, os países se distribuem nessa fila de qualidade de vida e qualidade de morte, que é um assunto delicado de a gente falar, mas morrer bem faz diferença para quem vai e para quem fica. Eu queria te pedir uma história, Tom, que desde a primeira vez que eu te conheci e você me contou, ela ficou muito marcada na minha cabeça, quando o seu pai, seu Getúlio, já estava mais próximo da terminalidade
e você viu que ele estava desconfortável. Na verdade, o que acontece? Ele já estava num momento bastante crítico, assim, né? Foi um momento bem pontual e que naquele momento ele estava inconsciente e talvez estava surgindo um quadro que fosse necessário da gente fazer uma cirurgia no intestino. Ou seja, uma cirurgia super invasiva, super arriscada. Então, ou seja, isso estava em pauta. A gente estava discutindo. E se for necessário? Então, os médicos estavam... eu estava no interior, sem uma equipe de cuidados paliativos. Eu já tinha informação sobre cuidados paliativos, mas a equipe lá nenhuma. Então, eu estava também ocupando esse papel. E daí foi colocada essa situação desta cirurgia. Daí, colocaram para a gente, estavam compartilhando com a gente essa decisão. Talvez tenha que fazer essa cirurgia. Mas ela é extremamente arriscada, e colocando o quadro que estava meu pai, e daí eu com meus irmãos avaliando. Será? É uma aposta que vamos fazer. Então, no meio daquilo tudo, traz uma angústia ainda maior. E daí deu tudo certo, não foi necessário fazer a cirurgia. Depois de uns dias, meu pai se recuperou, ele teve alta, ele voltou para casa. E um dia, eu me lembro assim, daí lá fora, a gente colocou meu pai sentado na área, assim, no interior, aquele solzinho da manhã, ele sentado na cadeira, eu sentado no chão, e a gente conversando. E eu falei, pai, você lembra do que aconteceu? Quando você esteve no hospital? Ele falou, não lembro quase nada. Eu lembro muito do barulho, isso me incomodava. No hospital de interior, o chão era horrível, então eu passava aqueles carrinhos fazendo muito barulho. E eu contei sobre a possibilidade da cirurgia. Eu falei, talvez a gente tivesse que optar, e a gente não sabia o que fazer. Era uma decisão. Se isso voltar a acontecer, o que a gente faz? O que o senhor gostaria que a gente fizesse? Ele falou, não façam isso comigo. Eu não quero passar por uma cirurgia desse tamanho, dessa magnitude. Eu não quero passar por isso. Então, ou seja, ele devolveu, eu trouxe para ele compartilhar a decisão, ele me deu a orientação. Então, daí eu tinha essa informação. Se a gente voltasse a passar por isso, eu estaria honrando um pedido dele, eu estaria protegendo, eu estaria cuidando dele. Então, a importância dessa conversa, né? De uma dor que ele tinha, falou, não quero, estou antevendo, se eu viver, eu não quero viver isso. Tem uma parte que eu acho interessante também, quando um enfermeiro sugeriu, em um momento que seu pai estava no hospital, que ele tinha que ir para a UTI. Isso aconteceu, assim, na verdade, no momento bem quase final da vida do meu pai. E daí eu entendi que ele estava em sofrimento. Então, eu fui demandar, falei, gente, ele está precisando de mais morfina. Meu pai está em sofrimento, ele está começando a sentir mais dor. E daí, isso era numa madrugada, no corredor, eu falando com o enfermeiro, e daí o enfermeiro virou para mim e falou assim, não, é muito perigoso. E daí, a gente já estava anunciado que o meu pai estava num processo ativo de morte, ou seja, a gente já tinha entendido aquilo, já tinha aceito, a gente queria conforto, a gente não estava lutando contra o fim, a gente queria conforto no processo. E ele falou, não, é perigoso. E eu, na madrugada, no hospital, no corredor, eu dei um berro, falando assim, é perigoso por quê? Ele vai viciar ou ele vai morrer? Tipo, qual ponto? É sobre conforto. Ele ficou mudo e ele falou, eu vou chamar o médico. E daí o médico veio e a gente teve essa conversa, tipo, é sobre conforto. E daí também esse enfermeiro no meio falou assim, a gente tem que levar para a UTI, a gente tem que levar para a UTI. Eu falei, por quê? O que vocês vão oferecer para a UTI? É sobre isso, é sobre conforto. A gente está organizado aqui de que a gente vai oferecer conforto, a gente não quer nenhuma outra medida. Ele ia ficar isolado sem família? Sozinho, sem família, a gente estava ali acompanhando, e esse era um pedido dele, de estar próximo a nós. A gente não teve condições de levar para minha casa, para a casa dele, mas a gente esteve com ele. Pelo menos eu consigo trazer a atmosfera da minha casa ou da casa do paciente para aquele quarto, que são as vozes, os cheiros, as histórias que a gente consiga trazer para aquele ambiente. Então, foi isso que a gente fez. E olha só, a Associação Europeia de Cuidados Paliativos recomenda que haja 2 serviços especializados para cada 100 mil habitantes, sendo uma equipe de assistência domiciliar e outra equipe de nível hospitalar. Acontece que aqui no Brasil, apesar dos avanços, a gente está muito longe desse índice. De acordo com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, por aqui, a média de uma equipe de cuidados paliativos para cada 1.600.000 habitantes que usam
a rede pública. Já na rede privada, essa é a média de uma equipe de cuidados paliativos para cada 1.400.000 habitantes, ou seja, impossível dar conta. Além da falta de formação e do tabu em relação ao assunto, é provável que essa seja a razão dos passageiros do nosso voo só receberem a promoção para a primeira classe apenas naquele último trecho do voo. E quando recebem, né? No quadro Aqui Ainda é Assim, a gente tira dúvidas de pessoas que não têm acesso aos cuidados paliativos no hospital, clínica, mesmo cidade onde mora, né? Como é que a gente faz para conviver ou reduzir um sofrimento de uma doença grave, mesmo sem uma equipe de cuidados paliativos? Neste bloco, ao longo dos 6 episódios da nossa série, ouvimos a análise gabaritada de profissionais que integram a Frente Paliativistas, que luta pela igualdade no acesso aos cuidados paliativos no Brasil e já conquistou uma série de avanços em políticas públicas. Então vamos para a pergunta da vez. É da Dinorá. Ela fala o seguinte: meu pai está na UTI em estado bem grave. Ele tem um Alzheimer já em estágio avançado e a gente tem que decidir se vai fazer cirurgia ou não. Olha aí, é um assunto recorrente que aparece, né? Pelo prognóstico, ele só tem mais 3 meses de vida e essa cirurgia é super invasiva. Eu estou com muitas dúvidas se está certo colocá-lo nessa situação. Então, a gente foi buscar a resposta da médica paliativista Bárbara Cury. Olá, Dinorá. Queria primeiramente dizer que eu sinto muito pelo que você e seu pai estão passando nesse momento. Não é fácil ter que tomar decisões com questões tão delicadas, né? Eu queria trazer primeiramente que é muito importante refletir sobre os valores do seu pai, sobre os valores da família de vocês, sobre questões que possam ter ocorrido ao longo da vida e que ele possa ter mencionado, coisas que ele gostaria, que ele não gostaria. E acho que esse é um bom começo para começar a pensar sobre tudo o que está acontecendo. Uma outra questão que eu acho muito importante é que a avaliação se uma cirurgia ela cabe ou não, né, para esse paciente, para esse indivíduo, é saber qual era a funcionalidade desse paciente previamente, qual era o grau de interação que ele tinha com a família, quais as atividades diárias que ele conseguia fazer sozinho, ou se ele dependia de auxílio, se ele dependia de outras pessoas para realizar essas atividades. Ele responderia bem a essa cirurgia? Como que está o nível nutricional desse paciente? Ele tem condições de passar por uma cirurgia e se reestabelecer posteriormente? A agressividade do procedimento cirúrgico, ele pode trazer quais danos? Acho que é um ponto que a gente tem que sempre pensar. Existe alguma doença crônica que o seu pai possua que possa ser exacerbada nesse momento da cirurgia? Algum problema renal, algum problema cardíaco que possa vir descompensar com a realização da cirurgia? A gente tem que lembrar que pacientes com síndrome demencial, eles podem ter alteração de comportamento, principalmente quando são colocados para realizar algum procedimento cirúrgico, internações prolongadas, e isso pode trazer cada vez mais sofrimento, abalar mais essa família que já está em um momento tão difícil. E eu acho que, por fim, a gente tem que pensar como é a qualidade de vida do seu pai? O que essa cirurgia vai proporcionar a mais para ele? Vai dar mais qualidade ou mais sofrimento e possibilidade de complicações? Acho que vale a pena refletir para que essa tomada de decisão fique um pouco menos difícil. Espero ter ajudado.
Que eu acho um pouco menos difícil, mas eu acho que o que é interessante também, ela trouxe quase uma lista, né? Quase assim, se preparar para essa conversa. Então, acho que isso é um ponto também extremamente importante. Quando a gente vai ter uma conversa, vai para uma consulta, ou vai ter uma conversa importante, que você se prepare, que você faça as anotações. Porque vai ser desafiador. E naquele momento você está totalmente abalado. Então, você vai se esquecer, você talvez não lembre exatamente o que ia perguntar, talvez você esqueça o que a pessoa perguntou. Então, o ideal é ir com mais alguém e se preparar. E eu acho que a Bárbara trouxe aí uma lista de perguntas e de considerações que são importantes num momento como esse. E é totalmente individualizado, né? Não tem resposta certa. Tem a ver com o limite de dignidade de cada uma dessas pessoas, com os valores daquela família. O histórico dessa pessoa, o momento que ela está, os desejos, é bem complexo. Então, acho interessante a gente olhar para esses momentos de decisão, e a gente vai falar disso mais para frente aqui na nossa série, como bifurcações. Então, a gente quer tomar o melhor caminho, mas a gente só tem condição de tomar o melhor caminho quando a gente tem todas as cartas na mesa. Então, sem informação, pode ser que a gente tome uma decisão em falso, e é por isso que a gente é tão apaixonado aqui por transmitir informação de cuidados paliativos, né, Tom? Perfeito. Já que cuidados paliativos são cercados de más interpretações, informações erradas, em vez de a gente fazer aqui mitos e verdades, a gente só vai trazer verdade. Verdades e verdades é esse nosso bloco desvendando mitos sobre os cuidados paliativos, mas falando as verdades, Tom Almeida. Verdade. Cuidados paliativos podem perfeitamente caminhar de mãos dadas com cuidados curativos. Verdade. Cuidados paliativos são sobre o nível de sofrimento que a doença ou o tratamento causam ou possam vir a causar, independentemente do estágio da doença, se é no início, no meio ou no fim. Cuidados paliativos são conhecimento técnico, estudo e curiosidade genuína sobre os desejos, medos e limites dos pacientes e familiares. Quer outra verdade? Manda. A equipe de cuidados paliativos deve estar ao seu lado para te ajudar nos momentos mais desafiadores e nas decisões que são chave para o tratamento. Verdade. O sucesso do cuidado é ter a tríade, equipe médica, paciente e familiar em equilíbrio. Todos têm o seu papel. Vou pegar minha canetinha amarela aqui. Repete pra gente. O sucesso do cuidado é ter a tríade, equipe médica, paciente e familiar em equilíbrio. Todos têm o seu papel. QR Code na tela para te dar acesso à central de cuidados paliativos. Se você só estiver ouvindo a gente, o link está na descrição deste episódio no seu tocador de podcasts favorito. Além de todos os episódios dessa nossa série, a gente tem a Central de Cuidados Paliativos. Lá você encontra artigos, reportagens, referências, informações sobre cuidados paliativos para você saber cada vez mais sobre os seus direitos e os direitos de quem você ama. O nosso muito obrigado para os nossos parceiros Quebrando o Tabu, Instituto Ana Michele Soares e Frente Paliativistas. Produção, roteiro e apresentação, Juliana Dantas e Joe. Apoio, Maria Júlia Almeida. A trilha sonora é de Maestro Billy. Arte, captação, montagem e distribuição da Júpiter Conteúdo. E que mais, Tom Almeida? E um agradecimento especial para o Instituto Olga Rabinovich, que está com a gente desde o início, nos apoiando, nos inspirando e de mão dadas com a gente. A gente te espera no próximo episódio, em que a gente vai falar sobre a importância da comunicação e sobre como abrir conversas difíceis. É o assunto aqui do nosso Movimento Infinito, que promove conversas sinceras sobre o viver e o morrer. A gente vai estar aqui te esperando. Tchau, tchau, até lá. Tchau, tchau. Este episódio e toda a série Cuidados Paliativos para Todos são um oferecimento do AC Camargo, que acredita nessa causa e incentiva essa conversa.